Olá, seja bem-vindo a mais uma Madeira Viva, onde temos um programa muito recheado. Vamos desde a culinária, passando pelo lançamento de um livro, as mais recentes novidades do Romano Faria, tudo no seu Madeira Viva. E começamos também por abordar um tema que eu acho que também é intemporal, que é a autossabotagem. Quando é que nós próprios andamos a nos destruir e a evitar que evoluamos? Vamos ficar aqui com a perspectiva de Carlos Florencio, formado em PNL e que também é filósofo e terapeuta, que tem trabalhado tanto no Brasil como em Portugal. É conhecido tanto pelo seu link do PH Vida. Obrigada por vir aqui ao nosso estúdio e falar um pouco do seu trabalho. É um privilégio. Portanto, está a desenvolver em Portugal desde ontem até meados de novembro, não é? Eu fico até dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro eu retorno para São Paulo, aí eu vou estar aqui 15 dias, dando consultas particulares. Hoje já tem uma apresentação pública. Hoje eu tenho uma palestra, agora às 20 horas, aqui, na Rua de Santa Luzia, aqui no Funchal, né, 22. E no sábado e domingo eu vou ministrar um curso de formação terapêutica, que são 4 dias, sábado e domingo esse agora, e no outro fim de semana também. E também tem um curso de autocura. Tudo visando esse processo de aprender a se autocurar, né? Entender os seus mecanismos de autossabotagem, os processos que podem contribuir para que você não atinja um determinado resultado. Mas normalmente culpamos o outro dos nossos não êxitos, não é? Mas se calhar começa tudo connosco, não é? Tudo é uma questão de conhecimento, né? Não existe coisas difíceis, né? Existe sempre a ausência de conhecimento que nos permite atingir um determinado resultado, né? Então, claro que a pessoa que gosta do fracasso, ela sempre vai colocar um empecilho na aquisição das suas coisas. Talvez culpar os seus pais, talvez culpar a sociedade, talvez culpar a estrutura de uma forma geral, para que ela falsamente se sinta melhor frente à sua não realização. Então é muito mais fácil se colocar como vítima do que de fato assumir a responsabilidade sobre você mesmo e de repente perceber que a única coisa que está acontecendo aqui é uma ausência de conhecimento. Você precisa de conhecimento para poder gerar um determinado resultado. Se você não está conseguindo atingir esse resultado, é porque está te faltando esse conhecimento. Então para isso você tem que ir à procura do conhecimento, vai à procura de um terapeuta, vai à procura de um instrutor, de um treinador, de maneira a você conseguir ultrapassar esta barreira, romper com esse limite que está impossibilitando você de atingir algum resultado. Isso pode ser a nível profissional, pode ser a nível A2, no amor, pode ser a harmonia na sua casa, na sua família. A minha especialidade é mecanismos de autossabotagem, né? A minha especialidade também é a área do inconsciente, onde vão ficar lá registrado esses acordos inconscientes que a pessoa assume, muitas vezes já proveniente da infância, onde ela replica isso ao longo de toda a vida. Por exemplo, de repente eu tenho aqui uma paciente que a mãe trabalha, o pai trabalha e ela não ganha muita atenção. Se ela levar para o lado pessoal e ela se sentir rejeitada ou sentir que de repente tem alguma coisa de errado com ela, ela pode desenvolver um mecanismo de autossabotagem de ser uma pessoa maternal, muito solícita, uma pessoa que está sempre querendo agradar os outros para sentir que ela é amada, que é valorizada, para ganhar reconhecimento. Aí é uma tendência dela sempre atrair pessoas que não vão reconhecer, não vão amar, não vão valorizar, e ela vai sempre se sentir frustrada, decepcionada, magoada, ressentida. Isso tudo é um mecanismo de autossabotagem formado por meio de processos inconscientes que a pessoa assume lá na infância e que ela vai replicando ao longo da vida. E isso pode contribuir aqui para patologias, como algumas doenças, até inclusive o câncer, por conta de 90% das doenças são de ordem psicossomáticas. Então, o trabalho que eu venho desenvolver aqui, que é uma cura visionária, ou seja, o que é a cura visionária? É você, por meio do seu comportamento e da sua atitude, você perceber que lá mais para frente você pode ficar doente de alguma coisa, né? Então, no momento que você cura esse padrão, você liberta a pessoa dessas amarras do inconsciente que impossibilitam ela de atingir um determinado resultado e que, consequentemente, pode, depois, né, de um certo tempo, gerar aqui algum tipo de patologia na ordem psicossomática, psicossoma, né? Ou seja, o padrão mental pode somatizar no corpo físico. Então somos nós que depois criamos estas relações muitas vezes falhadas, somos nós que as fazemos surgir para tentar alimentar algo que não tínhamos, mas acabamos entrando num contrassenso, não é? Porque assim... Às vezes meter-se uma mulher que vive infeliz porque está com um homem rebelde, mas ela que o procurou, se calhar, ou foi algo que a atraiu nele, não é?
Não existe aqui réu nem vítima, todo mundo é cúmplice, né? Existe sempre uma cumplicidade em qualquer relação, porque qualquer relação existe uma conexão. Se existe uma conexão, existe uma cumplicidade. Então você tem que ver qual é a cumplicidade. Ok, você é uma pessoa que de repente quer ser valorizada, você pode atrair uma pessoa que não sabe valorizar. Por que ela não sabe valorizar? Porque você não sabe se valorizar. Se você não sabe se valorizar, você corre o risco de encontrar pessoas que não sabem valorizar os outros. Você vai encontrar pessoas mais egoístas porque você não é egoísta, entende? Então nós vamos ter aquelas pessoas que não têm um ego, são muito legais, muito boazinhas. E aí, eu lembro uma vez em Lisboa que eu dei uma palestra e uma senhora disse assim para mim, eu queria saber, Dr. Carlos Florencio, por que eu atraio pessoas negativas, ruins, que sempre me fazem muito mal? Eu disse assim, porque é a sua vulnerabilidade. Porque como você é uma pessoa que é boa, mas não sabe lidar com o mal para você passa a ser a sua vulnerabilidade. Você não sabe lidar. Então você atrai pessoas do mal para justamente você aprender a se defender, a saber impor o seu limite, a saber dizer não, né? Porque se você não sabe fazer isso, você cria vulnerabilidades, né? Então as pessoas, por exemplo, que têm esses padrões de mecanismo de autossabotagem, elas podem se transformar numa pessoa autoritária, numa pessoa dominadora. Aí respondendo o que você me perguntou, se eu vejo uma pessoa autoritária e eu vejo uma pessoa submissa casadas, eu vou dizer assim, coitada dela, sofre com aquele marido, né? Porque ele é um autoritário, uma pessoa fria, que não acompanha ela em lugar nenhum, ela é como se fosse uma espécie de gata borralheira, uma serviçal que só serve a ele, e eles não compartilham nada, e ela sofre de solidão acompanhada. Está certo dentro desse contexto, porque nós temos um autoritário e nós temos uma pessoa sem ausência de autoridade. Nós temos uma pessoa que tem uma autoridade exacerbada e nós temos uma pessoa que não tem autoridade. Portanto, os dois estão juntos porque eles se merecem, porque eles são o oposto complementar. Então, a gente percebe assim, nessas relações, né, por exemplo, eu não consigo reconhecimento do meu chefe, eu faço tudo para agradar o meu chefe, eu procuro dar o meu melhor e parece que para ele nunca está bom. Eu tinha uma paciente que ela era assim. Aí eu disse para ela assim, a próxima vez que o teu chefe falar para você por que não está bom, pergunte para ele por que não está bom, como é o bom dele e se ele pode te instruir a você conseguir chegar no resultado bom que ele quer, para que dessa maneira você possa satisfazê-lo, ao invés de você comprar que você não é boa naquilo que você faz, ao invés de você acreditar naquilo que ele está dizendo, que você não é uma boa profissional. Ela fez isso uma vez só. Nunca mais esse chefe fez isso para ela. Por quê? Porque ali ela rompeu com o mecanismo de autossabotagem dela. Ou seja, ela sempre fazia para agradar, para se sentir reconhecida e valorizada. E isso é um quadro típico de pessoas que vão atrair essas experiências repetitivas e que infelizmente fazem com que as pessoas não tenham sucesso na vida, né? A minha especialidade é fazer as pessoas romperem com esses limites e adquirirem esse sucesso. E assim são vários e inúmeros os casos que eu posso aqui enumerar, que basicamente constitui um mecanismo de autossabotagem. Mas, para você que está nos assistindo, qualquer situação que você perceba um conflito, ou seja, o conflito é sempre uma energia contra uma outra energia que não consegue se apaziguar. Eu tenho a minha verdade, você tem a minha verdade, as nossas verdades não se casam, eu quero que você mude a sua verdade, eu quero que você acredite no que eu acredito, eu quero que você seja igual a mim e eu não aceito você como você é. Então isso é um conflito. E essas pessoas, às vezes, elas dizem que elas estão tendo uma crise amorosa, que elas estão tendo um problema de relacionamento amoroso. Desculpa, não existe crise amorosa e não existe problema de relacionamento amoroso, porque amor não tem problema. Amor é uma coisa gostosa, é uma coisa boa, é uma coisa leve. Mas no relacionamento tem que haver sempre um que seja o dominante e o outro dominado? Não necessariamente, quando é uma relação por deficiência. Uma relação por deficiência é quando você é a minha segurança, você é o amor da minha vida, eu uso você para não me sentir só, eu uso você para me sentir seguro, entendeu? Então isso é uma relação por deficiência, a pessoa fica escrava, porque automaticamente ela não vai desenvolver nela a capacidade de se sentir plena, de estar segura com ela mesma, de estar livre e independente, portanto ela vai depender do outro e consequentemente o outro, exercendo poder sobre ela, domínio sobre ela, vai dizer agora você faz isso e agora você faz aquilo, né? Por quê? Porque ele é o dominador. Quem é que colocou ele como um dominador? Foi ela, porque ela quis.
Por quê? Porque ela não tem autoridade interior, não tem domínio, não tem respeito próprio, não sabe se posicionar na relação com uma outra pessoa, que, consequentemente, vai alimentar aqui um conflito. Esse conflito pode virar um padrão e esse padrão uma doença. No meu trabalho, o trauma, né, vai gerar um conflito, o conflito vai gerar um padrão, o padrão pode criar uma patologia. Ou seja, tudo aquilo que se repete, tanto repete, que uma hora vai estourar em algum lugar, né? Então, normalmente, a doença física, ela é o último estágio, né? Ali, ou você regenera, que é a catarse, através daquele mal-estar, a vida, existe uma força que, independentemente de acreditarmos ou não, parece que existe uma força que leva sempre nós a nós termos que mudar alguma coisa na nossa vida, né? Quando aquilo já não dá mais, né? Então, podemos chamar isso de uma força divina, podemos chamar isso de uma força da natureza, do universo, como você quiser. Mas pode ver que todo mundo que teima em manter um determinado comportamento por muito tempo, mesmo que a pessoa não mude, parece que a vida força ela a mudar. Ou por uma perda de emprego, ou por um acidente, ou alguma coisa vai fazer a pessoa ter que romper com aquilo. E automaticamente, então, nós chegamos, ela vai ter que fazer uma mudança na sua vida. Nós temos duas formas aqui de aprender, ou é com a pré-consciência, ou seja, eu adquiro a pré-consciência, vejo o que é que eu tenho que mudar aqui e mudo, ou se não, eu posso passar por um mal-estar qualquer que vai automaticamente me conduzir a ter que rever a minha postura frente àquilo, né? Ou seja, eu vou ter que questionar o que está acontecendo aqui para que eu possa gerar um resultado diferente. Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento, às vezes, para saber lidar com isso. E aí é onde entramos nós, terapeutas, né? Principalmente mais na minha especialidade, porque hoje em dia as pessoas, principalmente eu que moro em São Paulo, que é uma cidade onde tudo acontece muito rápido, né? Então não dá, muitas vezes, para você ficar anos fazendo terapia. Então eu acabei desenvolvendo, por meio do PH Vida, um método muito rápido, por isso que eu viajo muito, porque o meu método não queria dependência. Eu vou, resolvo o conflito, dou o tratamento, dou exercício gravado, dou toda uma dinâmica para a pessoa, instruo também através dos meus cursos que eu dou aqui também, que vou dar aqui nesse fim de semana, de maneira a pessoa ter as ferramentas para que ela saiba lidar com a vida dela, para que ela saiba resolver, porque senão ela fica dependente também de mim. A ideia também não é essa, não é? Entramos noutro ciclo, não é? Exatamente. Mas isto é uma receita estanque para, por exemplo, 48 horas? Num fim de semana a pessoa aprende as ferramentas necessárias para progredir? Não, são 4 dias, né? São 4 dias, 2 fins de semana. E no sábado também tem um curso livre, para quem não quer fazer os 4 dias, só um dia, vem no sábado, o dia inteiro, e aí tem as consultas particulares. Uma consulta minha, não é por nada, ela melhora de 40% a 80%, porque eu desenvolvi uma técnica que rompe com esses mecanismos de autossabotagem presos no inconsciente por meio do exercício que eu gravo para cada pessoa e crio, que a pessoa repete durante um número de dias, e pela repetição ela gera consciência e conduz ela para a transformação. Ou seja, é como se fosse uma consulta replicada 2 vezes por dia durante 12 dias. Então, ou seja, é como se ela estivesse fazendo 24 terapias num conjunto de dias que ela faz independente sem precisar de mim, porque eu já dou tudo mastigadinho, tudo pronto para ela fazer. E depois disso eu sempre faço acompanhamento via Skype, mesmo não estando aqui, né, em Portugal, que eu faço com pessoas do mundo todo. Então a gente consegue atingir aí um resultado bem interessante na transformação e emancipação da pessoa desses conflitos que ela tem. Porque o mecanismo de autossabotagem está presente em todas as experiências que são repetitivas na sua vida. Do gênero, já vi esse filme, por que eu estou passando por esse filme de novo? Você muda às vezes de relacionamento, mas atrai o mesmo tipo de pessoa, né? Parece que é um karma, né? Quando sentimos que estamos a dizer, o meu destino, o meu fado, o meu karma, está na altura de mudar. Sim, mas aí entra novamente na vítima, né? Aí coloca a culpa em alguma coisa e você não assume a responsabilidade. Se faz parte da sua vida, faz parte de você. E é seu dever entender, compreender e resolver, né? Então procure ajuda se você não está conseguindo, mas as dificuldades da sua vida, depois que você ultrapassar ela, até a sua imunidade melhora. Você se torna uma pessoa mais forte. Portanto, eu não acredito que as coisas vêm para nos destruir, elas vêm para nos tornar mais fortes. Para ensinar. E eu acho que é isso que é o bonito da vida. A conversa está mesmo a acabar, mas para recapitular, daqui a cerca de meia hora, mais coisa menos coisa, quem tiver possibilidade...
Rua de Santa Luzia, número 22. Entra no meu site, Carlos Florencio. A minha rede social é Carlos Florencio Oficial. E aí eu tô aí para ajudar você. Tem muitos vídeos no YouTube também, com várias dicas e tal. Okay? Diferentes formas de também sermos autossuficientes. Exatamente. A ideia Muito obrigada, Carlos, mais uma vez.